a paz de Deus a todos. Vamos lá, vamos ler uma palavra maravilhosa de Deus aqui, neste momento aqui agora. A palavra se encontra em João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia o mundo, todo o homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, os que creem no seu nome, deu-lhe o poder de tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Até aqui. É verdade. Quem escreveu essa palavra foi naqueles tempos que Jesus veio, que Deus amou tanto o seu povo, o povo de Abraão, que ele escolheu, quando ele disse para Abraão: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te enviarei. Quando ele disse isso para Abraão, daquele momento ele fez uma aliança com Abraão, e essa aliança prevaleceu até quando Jesus nasceu. Até quando Jesus nasceu, quando Jesus cumpriu toda aquela coisa, todas aquelas palavras que ele disse para Abraão. Abraão, Deus lutou com Abraão, com o povo de Israel, com o povo judeu, para salvar aquele povo judeu, para dar uma vida terrena melhor para aquele povo. Mas aquele povo teve um coração duro, que nem quando Jesus veio, eles não o receberam, Jesus Cristo, né? Porque Jesus não veio nem para mim e nem para nós que estamos aqui. Para a glória de Deus, para a graça de Deus, com a tua verdade, com a tua bondade e misericórdia, nós alcançamos essa graça por intermédio de Jesus Cristo. Todo aquele que creio, como diz aqui o autor do livro disse, todo aquele que crê nele, esse terá a vida, né? Terá a vida eterna, terá a luz de Deus verdadeira. Então, os judeus, naquela época, rejeitaram Cristo, não ouviram, não acreditaram que Cristo, porque eles esperavam um rei diferente, um rei com pulso firme, um rei que viesse com uma espada, destruindo tudo aquilo que eles achavam errado. Mas não, Jesus veio para pôr fim ao pecado. Que pecado era esse? O pecado de Abraão. O pecado de Abraão? Não, volta atrás. O pecado de Adão. Veio para destruir o pecado de Adão. Depois que Adão pecou, Deus não mais andou por meio de Adão, mas Deus, com o seu tamanho, poder, com a sua tamanha glória, que ele já sabia tudo o que ia acontecer, mesmo assim ele continuou caminhando junto com o povo, e desse povo de Adão sempre surgia um que Deus olhava para ele e falava: esse é meu, esse eu vou cuidar dele, né? E até no dia de hoje não são diferentes. O outro, aquele que não está escrito aqui, aquele que não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então todo aquele que não nasceu da vontade da carne, que quem quis que nascesse foi o próprio Deus. Se você nasceu e você aceita a palavra de Jesus Cristo,
você nasceu de Deus. Deus que fez, permitiu que você nascesse. Não foi da vontade da carne, foi da vontade de Deus. Você já está. O dia que Jesus abriu o braço na cruz e falou, está consumado, foi o dia que Deus realizou o meu sonho, o teu sonho, que nós viver eternamente nessa terra, nós não morrerem mais. Aí Jesus acabou com a morte terrena, mas a morte espiritual que aquele povo teriam quando desobedecia a Deus, essa morte tirou. Né? Então a palavra é essa, Deus é bom, Deus é fiel, Ele nos faz maravilha, né? Todo aquele que crê, né? Eu creio, e aquele que crê em Jesus Cristo, que sente o calor de Jesus Cristo, que sente o Espírito Santo o tocar, que vive por intermédio do Espírito Santo, não pela vontade da carne, fazendo tudo o que pensa, tudo o que quer fazer, né? Desenfreado, com a carne desenfreada. Todo aquele que não pensa dessa maneira, que pensa como Jesus Cristo pensou, que ama Jesus Cristo verdadeiramente, que ama o seu irmão como a ti mesmo, todo esse nasceram não da vontade da carne, mas sim da vontade de Deus. E eu agradeço aqui mais uma vez, e que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe esse Brasil, Deus abençoe todo aquele povo, que Deus ama a todos, que Deus, aqueles que estão com a situação difícil, que estão vivendo um momento que não é fácil, que Deus venha o abençoar em nome do Senhor Jesus. Esse nome é maravilhoso, esse Jesus é maravilhoso, Ele quer salvar a mim, quer salvar você, quer salvar a todos, e eu creio que Ele vai salvar muitos e muitos e muitos, em nome do próprio Jesus Cristo, aquele que nasceu, viveu, padeceu, morreu, mas hoje vive, para tudo reina, para sempre, sempre e sempre. Amém. E graças a Deus. E muito obrigado mesmo. Eu agradeço de coração a quem possa ouvir comigo um pouquinho dessa palavra.